Queridos irmãos e irmãs, você que nos visita, você que já ficou de outros estados, veio ontem, não é? O Canção Nova Abraça São Paulo, no estádio da Portuguesa, e acabou ficando aqui. Você que está vindo pela primeira vez, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, como é bom estarmos juntos aqui. E nós estamos vivendo as alegrias das 4 semanas de oração, dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. E eu que sou sacerdote, com certeza, os outros sacerdotes que nos acompanham, que vivem a vida pastoral, em contato com as pessoas, eles percebem o quanto que as nossas famílias precisam de oração. Porque, como disse o Papa Francisco, a gente não pode desprezar a presença e a ação do diabo. E o que o diabo mais quer é destruir as famílias. Porque destruindo a família se destrói a sociedade, se destrói as pessoas de bem, se destrói as bases de qualquer relacionamento e se constrói, por sua vez, pessoas profundamente egoístas, ensimesmadas, fechadas nos seus próprios interesses, ao contrário do que pede Jesus hoje no Evangelho. A família, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser defendida por nós. E isso não é ideologia, isso não é tradicionalismo, não. Isso é consciência da importância da família para a nossa sociedade. Da importância da experiência do viver em família. Hoje em dia, se percebe com muita facilidade nos países, por exemplo, da Europa, nos quais a densidade demográfica caiu muito pelo controle de natalidade. Os pais que têm um filho, quando têm, no extremo 2. Não estou aqui fazendo uma apologia e ao mesmo tempo uma crítica aos filhos únicos, não é isso. Mas se percebe nesses países, isso é fruto de estudo, que essas crianças, elas estão nascendo sem consciência de alguns conceitos básicos, para que qualquer ser humano possa ser feliz. Essas crianças estão poucas vezes conjugando os verbos na segunda pessoa. Essas crianças poucas vezes estão aprendendo a repartir, poucas vezes estão aprendendo a pedir, e estão crescendo cada vez mais isoladas de si mesmas, dos outros. Gente, a experiência de família é essencial, porque na família você percebe que você não é o centro do universo, que o teu pai, que a tua mãe, que o seu filho, que o seu irmão também tem necessidades, e você aprende a exercer o altruísmo. Palavra essa que não está muito na moda. Você sabia, quando eu fui escrever o meu livro Construindo a Felicidade, eu levei muito a sério e fui fazer uma pesquisa do ponto de vista bíblico, e também com alguns pesquisadores sérios, alguns psiquiatras, que de alguma forma tentaram explicar qual era o caminho para que o ser humano se realizasse. Eu sei, eu não tenho a pretensão de afirmar isso em um livro só, é muito complexo, mas querido, eu preciso te dizer que a conclusão que eu cheguei, a partir da Bíblia, dos documentos também do magistério, e de algumas pesquisas sérias de alguns psicólogos e psiquiatras, que não existe felicidade onde há egoísmo. Ninguém pode ser feliz sozinho, e a pessoa não é feliz de verdade se ela não aprende a se dividir com os outros, se ela não aprende a partilhar o que é com os outros e receber aquilo que o outro é também. Mas infelizmente, gente, como o Evangelho, a primeira leitura disse, você viu que primeira leitura para quebrar a perna de qualquer um? Essa primeira leitura, como diz lá no Nordeste, é arretada. É, bichinho. Arretada mesmo, porque ela fala, olha, afeiçoai-vos às coisas modestas. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Procurai a harmonia, vivei em unidade, nada façais por espírito de competição e vanglória. Gente, eu preciso afirmar,
que onde a competição e a rivalidade entram, Deus sai. Onde a competição e a rivalidade entram, Deus sai. Às vezes é por isso que a minha, que a sua, que a nossa família não vive bem. Por isso pode ser que o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha não esteja bem. Porque muitas vezes entrou, quem sabe, a rivalidade, a competição. Gente, quantos casamentos acabam porque eles se tornam uma competição entre o homem e a mulher? Você já percebeu a infeliz tendência que nós temos de querer provar as coisas para os outros? Não, eu tenho que provar para minha esposa que eu sou melhor. Tá certo, ela está ganhando só 6 mil reais a mais que eu. Mas eu tenho que provar. Aí a esposa, por sua vez, né, o homem se pega muito nisso, né? Com coisa que se eles não fossem uma família só, não é? Mas enfim, a gente que é homem é muito orgulhoso também, viu, homens? E acha que nós temos que ser super-homens. Tem gente, olha, a gente que é padre, às vezes a gente vai visitar um doente, né? Esses dias eu fui visitar um senhor bem já doente, com seus 60 e poucos anos. Ele falava assim: ai, padre, se eu soubesse que a vida é tão passageira, ele estava em fase terminal, que eu sou tão fraco, eu teria vivido melhor. Porque a vida da gente é um sopro, se assemelha, como diz o salmista. Deu uma vontade de falar com toda a caridade. Bendito, para não dizer outra coisa. Eu tenho certeza que Deus, de alguma forma ou de outra, tentou te mostrar isso a sua vida inteira. Com todo respeito, viu? Mas eu preciso também me posicionar como sacerdote. Às vezes nós homens e as pessoas em geral param para pensar naquilo que é essencial na vida quando estão em cima de uma cama, quem sabe perto do óbito, perto da morte. Filho, filha, acorda hoje para o que Deus quer te falar e viva com Ele. Viva com humildade. A primeira leitura fala de humildade. E quem não tem humildade não dá certo em família, não dá certo em comunidade, não dá certo no trabalho, porque se acha o centro do mundo. É preciso retirar o espírito de competição e de vanglória do seio das nossas famílias, de rivalidade. Marido, você não tem que competir com a sua esposa. Você não tem que ser melhor que ela. Você tem que ser melhor para ela. Se você for melhor para ela, quem ganha é a sua família. Agora, se você for querer ser melhor que ela, quem vai perder é vocês dois. São vocês dois e toda a família. Mas infelizmente a gente tem essa tendência a querer provar para as pessoas. Eu tenho que provar o meu valor. E por que a gente quer provar? Esses dias eu li uma pesquisa que me chamou tanta atenção, de um psiquiatra muito sério também, que ele dizia que a maioria das pessoas gastam a sua vida inteira, perdem a vida inteira comprando coisas que não precisam, gastando um dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. E eu olhei e falei, olha só, passa a vida inteira gastando um dinheiro que não tem, para andar sempre na moda, aquele carro novo, aquela chapinha laser, padre. Meu cabelo, eu liguei a chapinha, já funcionou. Chapinha com proteção anti-água. Pode chover, não é? E vamos gastando, tô brincando, né? Mas vamos gastando, muitas vezes, para comprar coisas que a gente não precisa, gastando dinheiro que a gente nem sempre tem para impressionar pessoas que a gente nem conhece. Mas parece que a gente quer provar. O vizinho comprou um carro X, eu quero comprar um carro Y. Eu quero provar que eu sou bom na escola. Eu quero provar que eu sei fazer. Você não precisa provar nada, porque alguém já provou por você, morrendo na cruz e derramando até o último sangue para te salvar. Essa é a maior prova que você precisa, que você e eu temos que assumir. Mas quanta energia a gente não gasta querendo provar as coisas para as pessoas. Tem gente que passa a vida inteira, padre, eu estudei, eu batalhei, eu ralei, só para voltar na minha cidade e provar para o povo que eu sou capaz. Dá vontade de olhar e falar, tá certo, sua anta. Você podia ter empregado essa sua energia em outras coisas, ao invés de ficar alimentando esse ressentimento infantil. Esses dias eu li uma frase que eu achei engraçado, que dizia assim, abrindo um parêntese, né? Eu vi a frase e me chamou a atenção, na internet. A internet traz de tudo, né? Dizia assim, olha, matar um leão por dia é fácil. Reticências. Aí embaixo estava escrito,
Difícil mesmo é desviar das antas. Tem lógica, né? Tem lógica. Mas você já percebeu, me perdoe a sinceridade, como a gente gasta tempo na vida querendo provar as coisas para os outros? Padre, eu preciso provar para minha mãe, porque a minha mãe não acreditou em mim. Se a sua mãe não acreditou, Deus acreditou e sempre vai acreditar. Que isso seja força para você caminhar. Mas como eu dizia ontem na pregação no Canção Nova Abraça São Paulo, a gente tem a tendência de valorizar mais o que é ruim. Eu entrei aqui na igreja, tem 900 pessoas sorrindo para mim. Se um me olha feio, eu falo, eu vou embora. Ninguém me acolhe nessa igreja. Aquela hipérbole, né? Ninguém me escuta. É que nem uma pessoa, eu estava pregando um encontro esses dias lá em Cachoeira Paulista, aí depois teve um momento que eu fui assinar o livro, devia até umas 1000 pessoas. Aí a pessoa, padre, eu estou gritando há meia hora, você não escuta. Eu falei, porque tem 999 pessoas também falando, deve ser por isso, né? Mas a gente vai se tendo essa autopiedade, né? Ai, ninguém me vê, eu tenho que provar o meu valor. Você não tem que provar o seu valor. O seu valor já foi provado na cruz. Filho de Deus se fez homem e morreu por você, como eu disse. Essa é a maior prova. Prova maior que essa você não vai encontrar, não. Mas o que Jesus disse no Evangelho? Na primeira leitura, e o Evangelho completa a primeira leitura. A primeira leitura fala de humildade. A primeira leitura fala de saber ter humildade no relacionamento com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. A primeira leitura fala em saber ter humildade também com o filho, viu, pai e mãe? Hoje nós estamos rezando pelos filhos. Eu acho tão bonito quando o pai e a mãe corrigem o filho, ou como diz lá no interior, quando o pai e a mãe corrigem o filho. Eu acho tão bonito, mas eu acho mais bonito ainda quando a mãe tem a coragem de chegar no filho e falar, mãe, filho, me perdoa porque a mãe errou. A mãe não sabe tudo. Isso é uma grande formação, sabia? Você mostrar para o seu filho que você é um ser humano, que você é falho, porque assim você vai estar ensinando a ele que ele também é, e que você não vai deixar de amá-lo quando ele errar. Rezar pelos filhos, mas ter humildade nos nossos relacionamentos. Gente, sem humildade a gente não consegue se relacionar bem. Sem humildade a gente não consegue ser feliz. Você sabia que você, até para viver bem os estágios da sua vida, você precisa ter humildade, senão você vai estar sempre insatisfeito e batendo cabeça? A criança tem que, é lógico, ela não vai processar conceitualmente assim, né? De maneira cognitiva, mas a criança precisa ter a humildade de reconhecer que ela é uma criança, ela não sabe tudo. E a gurizada é, como dizia lá no Paraná, lá no interior, tem um termo que é assim, que a minha mãe fala muito, essa criança é lambeta, já ouviu falar? Ou seja, aquela criança intrometida, não sabe das coisas, quer entrar no assunto. E para você ser adolescente, você também tem que ter humildade. Porque o que é o adolescente? O adolescente é criança? O adolescente é jovem? O adolescente é uma metamorfose ambulante. Ele está naquela transformação. Ele tem os rompantes de criança, mas tem os rompantes de juventude. Ele tem que ter humildade para viver esse processo. E o adolescente, ele tem essa necessidade intrapsíquica de estar num grupo, de estar identificado a outras pessoas. Mas o jovem também tem que ter humildade. Porque o jovem ainda não tem a estabilidade financeira do adulto, não tem o conhecimento, a experiência do adulto. Só que o adulto também precisa ter humildade, porque ele já não tem mais a força do jovem. Ele não tem mais o rompante de energia, de ousadia, de intrepidez do jovem. Mas sobretudo, aquele e aquela que está na melhor idade, na velhice, precisa ter humildade. Humildade de saber envelhecer. Tem gente que fica doente e envelhece, se torna uma pessoa amarga, fica reclamando. Esses dias uma pessoa me dizia, ai padre, eu estou revoltada porque eu estou doente, padre, eu estou ficando velha. Eu falei, mas você queria o quê? Você queria ser conservada no formol? Meu cabelo está caindo, padre. Que bom, seja bem-vinda, né, a esse universo. Ai padre, eu tenho dor. Aliás, eu vou te falar onde eu não tenho dor, padre, é mais fácil. Que bom, você tem que ter humildade para envelhecer. Você não vai ter a energia de ontem, só que você vai ter a sabedoria do seu cabelo branco. Mas você precisa ter humildade de reconhecer que muitas vezes o jovenzinho lá, o seu netinho, vai saber de coisas que você não sabe, porque ele está agora nessa geração, você já vive outro contexto. Humildade para saber envelhecer.
humildade para reconhecer que as forças estão se esvaindo, humildade para reconhecer que você não consegue mais fazer o que você fazia há 10, há 20, há 15 anos atrás, humildade para reconhecer a sua fraqueza, e humildade para se relacionar entendendo que você não é o centro do mundo. Hoje nós celebramos a memória, mas facultativa, por isso que o padre está de verde, de São Martinho de Lima, um santo que mostrou que o amor verdadeiro se manifesta no serviço, que entendeu que ele não era o centro do universo. A gente é humilde quando a gente sabe servir o outro, quando a gente, como disse Jesus no Evangelho, quando a gente abandona os nossos interesses para fazer algo que é importante para alguém. Você já percebeu como nós somos interesseiros? Parece que existe um mecanismo altamente rápido e sofisticado dentro de nós, que antes de nós fazermos uma ação, a gente já olha, já bate o olho naquela pessoa, já pensa, eu vou fazer isso para essa pessoa, mas será que ela vai poder me dar isso em troca? Porque se ela não der, eu não vou fazer. Infelizmente a gente já mede as pessoas, e muitas vezes a gente age buscando algo em troca. E o que Jesus disse no Evangelho? Quando você for dar um banquete, chama os pobres, aqueles que não podem te devolver, te retribuir, porque a sua recompensa vai ser dada no céu. Mas você já percebeu como a gente tem a facilidade de se compadecer das pessoas ricas, bonitas, cheirosas e famosas? Chega, falar com os homens agora, né? Você que é homem vai me entender. Aquela mulher bonita, que você olha e fala assim: Senhor, como são belas as suas criaturas. Tem que louvar a Deus também, né? Aquela mulher, e as mulheres bonitas sabem que são bonitas, elas andam assim, joga o cabelo. Aí chega lá o rapaz, não precisa nem cair a pasta da mulher bonita, caiu a beirinha da folha de papel. É perigoso ter uns 5 brigando para pegar e devolver na mão da bendita. Chega lá aquele rapaz assim, igual os rapazes que estão aqui, lógico, né, fortes, que faz assim, tudo bem, mostra assim, aquele músculo. Aí todo mundo quer ajudar, o bonito, o cheiroso, o famoso. Eu fico admirado como as pessoas se compadecem. Eu fico até admirado, desculpa aqui falar isso, mas como as pessoas também gostam dos padres novos, os padres cantores. Mas o padre novo aqui tem a mesma dignidade aliás, o padre velhinho que está lá no interior tem a mesma dignidade do padre novo, se não mais, pelo serviço prestado à igreja. E precisa ser mais valorizado ainda e mais amado, porque está dando a vida lá no interior, está dando a vida lá na paróquia. Mas infelizmente a gente cultiva uma superficialidade. O cheiroso, o bonito, a bonita, o que está na mídia. Isso é um perigo até para nós padres. Eu fico me perguntando, e rezo muito nesse sentido. Mas o que não está na mídia, o que não está em evidência, tem tanto ou mais dignidade e precisa ser tanto ou mais amado, valorizado e respeitado. Mas Jesus está falando, cuidado para vocês não agirem por interesse, em todas as esferas da vida da gente. Você já percebeu? Muitas vezes, antes de uma ação, a sua cabeça já está fabricando, inconscientemente, pensando, o que eu vou receber em troca? E às vezes no meio da ação, a gente modifica o que a gente ia falar, para receber o retorno esperado. Filho, filha, de maneira muito concreta, se você pegasse agora um papel e uma caneta, ou o seu tablet, seu celular. Esses dias uma pessoa me perguntou, o senhor já de idade, falou assim: padre, o que é smartphone? É um telefone de Marte? Eu falei, não seria smartphone? É esse bicho aí mesmo. Se você pegasse o seu smartphone, ou o seu caderno, sua canetinha, e escrevesse lá, no dia de 24 horas, é lógico, não tem dia de 26. Num dia, se você escrevesse, contabilizasse, de maneira aproximada, o percentual de tempo que você gasta, realizando somente os seus interesses pessoais, quanto tempo sobraria? Se você colocasse no papel, olha, de manhã até a noite, eu fiz isso, buscando o meu interesse. E às vezes a gente busca o nosso interesse disfarçadamente, às vezes até em coisa boa. Eu estou aqui ajudando. Mas você está fazendo por Deus
ou para ter um retorno? Escreva num papel, quanto tempo sobra? Quanto tempo você poderia de cada dia dizer, nesse tempo eu não estou fazendo nada buscando o meu interesse, estou fazendo por amor, gratuitamente. Gratuitamente. Quanto tempo sobraria? É um perigo, até tem gente que vem na igreja e fala assim, padre, eu ajudo tanto, eu venho aqui, você não me dá atenção? A pergunta que eu faço, você está ajudando por Deus ou para receber uma recompensa? Não é? Até com Deus a gente age assim. Eu estou indo na missa porque Deus vai me dar isso. Filho, filha, não ame a Deus pelo que Ele pode te dar. Ame a Deus porque Ele é seu Pai. Ame a Deus porque Ele te criou e te ama. Porque mesmo quando você não dá o que Ele espera, Ele não desiste de você. E Ele te ama pelo que você é. Ele te ama apesar do que você e eu somos. Mas infelizmente, a mentalidade mercantilista se instaura até na esfera religiosa. É interessante que nós padres, às vezes eu fico com uma raiva, porque se você, eu já falei isso aqui, se você coloca lá uma frase, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no Estragão, no Facebook, olha, se você coloca uma frase de formação, por exemplo, para se tornar uma pessoa melhor, é preciso cultivar a humildade nos relacionamentos. 500 curtidas. Agora coloca lá, Deus do impossível vai mudar a sua vida. 5.789 curtidas. Porque é esse Deus que as pessoas querem. Um Deus mágico, que venha, que resolva os meus problemas, que não me incomode, que me dê tudo o que eu quero, que transforme o meu filho, não para o meu filho ser melhor, mas para ser o que eu quero. Filho, filha, saiba disso. Deus não vai transformar o seu filho para que o seu filho seja o que você sonhou. Porque o teu filho não foi feito para viver escravo dos seus sonhos. Desculpa a sinceridade. Deus tem um plano pessoal para a vida do seu filho. Às vezes não é o que você esperou, mas quando você entrega para Deus, às vezes é melhor do que o que a gente pensava. A gente às vezes tem um conceito errado. Eu amo o meu filho porque ele é bom, minha filha porque ela é boa. Não, eu amo o meu filho porque ele é meu filho. E ainda que ele não esteja agindo tão bem, isso basta para eu o amar. Qual é a raiz, queridos irmãos e irmãs, que move as nossas ações? Eu ajo por interesse? Ou dentro das minhas atitudes há espaço para gratuidade? No mundo no qual as pessoas cultivam tanta esperteza, se destaca com facilidade aquele que sabe agir amando gratuitamente. O mundo pode ser até dos espertos, mas o céu é dos santos, e é para lá que eu quero ir, e quero te encontrar também. Está disposto? Que bom, que bom. O céu começa aqui. Quando a gente começa a amar e agir com gratuidade, a gente começa a construí-lo já, no solo deste tempo. Mas é preciso cultivar nos nossos relacionamentos. Você, pai, mãe, cultive no relacionamento com seu filho esse amor de gratuidade. E aqui eu não quero ser reducionista. Eu sei que existem muitos fatores, muitas situações. Eu sei que pode ser que você criou o seu filho da melhor maneira e ele acabou se desviando. Nem tudo que acontece também é culpa do pai e da mãe, não é? E o diabo é especialista em imprimir culpa na consciência da gente. Nem tudo que aconteceu, pai e mãe, é culpa sua. Mas acredite que tudo pode se restaurar quando Deus entra na jogada e quando a gente tem a coragem de ser honesto conosco mesmos, de lutar pela nossa família, purificando as nossas intenções e agindo com gratuidade. Gratuidade. Você e eu precisamos amar simplesmente porque a gente quer imitar a Deus. Não somente porque a gente quer um retorno imediato. E tudo que é retorno imediato acaba não sendo bom. Você sabe que hoje, com menos de 30 dias, se abate um frango, né? Quem aqui é mais antigo, que gosta de frango caipira, não é frango caipira não, é frango caipira. Já comeu um frango caipira? Aqueles frangos de antigamente, né? Eu não fui acostumado a comer não, confesso. Carne, o bicho é até escura. Lá tem sustância, viu? Você come um frango daquele, por exemplo, e um desses
de granja abatido com 30 dias. Não tem gosto esse de hoje em dia, além de ser extremamente prejudicial pela imensa química hormonal que é ingerida nesses frangos. Tudo que é feito sem respeitar o tempo mesmo se encarrega de destruir. Então não queira retorno imediato. Saiba construir com Deus e com paciência, com oração, dando um passo de cada vez, as vitórias que Deus quer te dar. Porque tudo que vier de maneira instantânea e mágica, de maneira instantânea e mágica também vai pelo ralo. Não tenha medo de, na educação dos seus filhos, você que é pai, você que é mãe, que tem filho pequeno, ou filho ainda sob a sua tutela, não tenha medo de gastar tempo, de ensinar com o exemplo, as coisas mais importantes para o seu filho. Porque dá trabalho. Ser feliz dá trabalho, sabia? Viver como uma anta é fácil demais. Mas ser feliz, me perdoe usar esse termo, dá trabalho. Mas é um trabalho salutar, que faz bem ao coração. Porque você é feliz quando você ganha alguma coisa. Mas é muito mais feliz quando com a sua saúde, com o seu esforço, você consegue conquistar aquilo. Deus tem muitas bênçãos, graças e milagres preparados para a sua vida. Mas Ele conta também com a sua parte, com a sua disposição, com a sua força. Então não economize na educação dos filhos, não economize na promoção de momentos em família, de diálogo, de reconciliação. Sabe onde existe família que não briga? Só nos filmes. Nós somos diferentes, existem as pequenas brigas, as pequenas discussões, mas o que faz uma família feliz ou não, não são as diferenças dos desencontros, mas é a disposição de recomeçar, de pedir perdão, de dialogar, de recomeçar todos os dias. Pai, filho, eu contei ontem no Abraça São Paulo, no terceiro Abraça São Paulo, um testemunho que mexeu muito comigo. Nós recebemos no Abraça São Paulo, ontem na Portuguesa, o auxílio de alguns jovens da Missão Belém, que é uma comunidade que tem aqui na Zona Leste, que trabalha com jovens que estão na drogadição. Pega esses jovens e faz um trabalho de recuperação, para os retirar das drogas, para ensiná-los a rezar. Muitos chegam lá sem ser batizados, sem ser crismados, e ali são batizados, são crismados, recebem uma formação religiosa, depois são reintroduzidos na sociedade também. E no sábado eu estava lá na preparação do evento, e precisava dirigir o caminhão, eu tenho carteira de caminhão, fui dirigir, e esses meninos foram comigo buscar um material que estava faltando para o evento. E um dos meninos foi na cabine, o Augusto, com o qual eu construí uma bela amizade, e ele foi me contando que ele passou muitos anos da vida dele na cadeia, pagando crimes que ele tinha cometido, e que ele foi viciado em crack, e ele morava na rua, ou melhor, ele morava no Rodanel, debaixo de um pontilhão. Ele passava dias sem comer, sem fazer barba, sem cortar o cabelo. O que ajuda é que ele é um pouco careca, né? Então o cabelo não crescia muito. Mas imagina, ele estava vivendo como um bicho. E ele já tinha desistido dele mesmo. Aí um dia, sabe o que aconteceu? Ele estava lá, tinha fumado uma pedra de crack, muito doido. Quando se usa crack, se vê até marciano, né? Ele viu uma senhorinha parecendo a mãe. Eu estou confundindo, não sei se é a mãe ou é a irmã, mas acho que foi a mãe. Mas ele viu, né? Falou assim, como ele já tinha visto de tudo nas noias dele ali, né? Deve ser uma miragem, né? Sorte que ele não quis fazer o teste, né? Vamos ver se é de verdade. Ainda bem não quis. Mas de repente ele olhou novamente, abriu bem os olhos, ele viu, era a mãe dele, indo lá debaixo do viaduto no Rodanel, cheio de gente drogada. Sabe o que a mãe dele disse para ele? Meu filho, eu vim te buscar. Nesse momento, ele me contava que ele olhou para ele mesmo, se viu naquela situação, mas ele disse, eu tenho valor, Deus não desistiu de mim, eu quero, mãe, mudar de vida, eu quero ajuda. Esse menino foi para essa comunidade. Olha o amor dessa mãe, a coragem dessa família, dessa irmã, não sei.
foi buscá-lo. E esse menino foi para essa comunidade e começou a viver esse processo de restauração, se libertou do crack, está na libertação ainda, porque é um constante combate, né? Mas está sem usar há muitos meses. Trabalha, hoje é um dos cozinheiros da comunidade, com ele mais 10 que estavam nos ajudando. Gente, que capacidade, que amor dessa mãe, de ir lá no meio do inferno, me perdoe, buscar o seu filho. É assim que Deus faz comigo e com você. E é assim, pai e mãe, que você deve fazer com seu filho e com a sua filha também. Não desista dele nunca, porque Deus não desiste dele. Reze pelo seu filho, converse com o seu filho. Padre, mas ele se transformou em algo que não é o que saiu da minha barriga. Pode ter se transformado em algo muito diferente daquilo que você ensinou, mas ele não deixou de ser seu filho e sua filha por causa disso. Eu sei que é difícil, mas busque força em Deus e não desista de amar e de lutar pelo seu filho, pela sua filha, de rezar por ele até o fim. Vamos ficar em pé? Nós vamos fazer a nossa oração dos pais pelos filhos. Quem a trouxe, como eu disse, o padre disponibilizou para você que está em casa nos acompanhando pela TV, fazer conosco. Para você que está aqui também imprimir. Eu disponibilizei no facebook.com/Padre Adriano Zandoná. Também no sãopaulo.cançãonova.com, que é o blog da nossa missão. A oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Porque eu acho que o que mais eu tenho que fazer aqui como sacerdote não é só rezar por você não, mas é colocar você para rezar pelos seus. Porque quando um pai, uma mãe, um filho, uma filha reza, as graças acontecem e as famílias são transformadas. Você repete comigo: Senhor Jesus, eu consagro a Ti os meus filhos. Eu reconheço que eles são propriedade Sua. E hoje peço que o Senhor os cubra com o seu sangue e os livre de todo mal. Liberta os meus filhos de todo vício, opressão e pecado, Senhor. Proteja-os e os guarde sempre em seus caminhos. Cura o coração dos meus filhos. Cura o coração dos meus filhos. De toda ferida e ressentimento. De toda ferida e ressentimento. E os encha agora. E os encha agora. Com o seu Santo Espírito. Com o seu Santo Espírito. Ensina-os a amar. Ensina-os a amar. E a perdoar, Jesus. E a perdoar, Jesus. E que os seus santos anjos. E que os seus santos anjos. E a Virgem Maria. E a Virgem Maria. Estejam sempre com eles. Estejam sempre com eles. Amém. Amém. Ainda com seus braços erguidos, vamos prosseguir essa nossa oração. Você vai dizendo com o Padre: Jesus. Jesus. Derrama neste momento uma torrente de graças sobre a minha família, em especial sobre os meus filhos, e sobre aqueles que estão confiados a mim. Eu te entrego agora os meus familiares, que mais precisam de Ti, neste momento. Eu te entrego também meus amigos, que estão sofrendo. Eu te entrego também, Jesus, as pessoas difíceis, que convivem comigo, e que me fazem sofrer.
e que me fazem sofrer. Eu te entrego Eu te entrego aqueles que são meus inimigos, aqueles que são meus inimigos, que me perseguem, que me perseguem, que me caluniam. que me caluniam. Peço que o Senhor os abençoe. Peço que o Senhor os abençoe. E sobretudo, Jesus, E sobretudo, Jesus, eu rezo nesta noite eu rezo nesta noite pelos meus filhos, pelos meus filhos, em especial por aqueles em especial por aqueles que me decepcionaram, que me decepcionaram, que não corresponderam às minhas expectativas, que não corresponderam às minhas expectativas, aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que estão distantes do Senhor, que não te buscam, que não te buscam, que estão nos que vícios, estão nos vícios, que cultivam uma vida errada. que cultivam uma vida errada. Os alcance agora, Jesus. Os alcance agora, Jesus. Abençoa os meus filhos, Abençoa os meus filhos, abençoa a minha família abençoa a minha família e, sobretudo, e, sobretudo, toca o meu coração. toca o meu coração. Venha libertando o meu coração Venha libertando o meu coração de tudo que o torna pesado nesta noite. de tudo que o torna pesado nesta noite. Liberta-me das preocupações Liberta-me das preocupações exageradas, exageradas, da ansiedade, da ansiedade, da vontade de querer dominar o futuro. da vontade de querer dominar o futuro. Hoje eu entrego a Ti Hoje eu entrego a Ti o meu futuro, o meu futuro, o futuro da minha família, o futuro da minha família, dos meus filhos, do meu filho, porque eu não sou capaz porque eu não sou capaz de determinar o curso das coisas. de determinar o curso das coisas. Por isso eu faço a opção de confiar em Ti Por isso eu faço a opção de confiar em Ti e de orar, e de orar, porque orar é amar. porque orar é amar. E nesta noite eu amo, E nessa noite eu amo, rezando pelos meus rezando pelos meus e te entregando o meu coração. e te entregando o meu coração. Liberta-me nesta noite Liberta-me nesta noite de todo sentimento de culpa, de todo sentimento de culpa, de todo excesso de cobrança de todo excesso de cobrança para comigo mesmo. para comigo mesmo. Senhor, domina o meu temperamento, Senhor, domina o meu temperamento, toma o meu gênio, toma o meu gênio, faz de mim uma pessoa humilde, faz de mim uma pessoa humilde, maleável, maleável, que sabe dialogar que sabe dialogar no relacionamento com os meus filhos, no relacionamento com meu filho, com os meus com familiares. meus familiares. Nessas 4 semanas de oração, Nessas 4 semanas de oração, dos pais pelos filhos dos pais pelos e filhos dos filhos pelos pais, e dos filhos pelos pais, eu te suplico, eu te suplico, ensina-me a ser pai. ensina-me a ser pai. Você que é mãe, diga: ensina-me a ser mãe. E ensina-nos a ser filhos, E ensina-nos a ser filhos, segundo o seu coração. segundo o teu coração. Porque nesta noite, Porque nessa noite, nós estamos aqui para rezar nós estamos aqui para rezar e para combater pelos nossos. e para combater pelos nossos. E com as mãos, com os braços ainda erguidos, nessa posição de oração, cantemos essa canção que se chama Orar é Amar, entregando o nosso coração ao Senhor e rezando com a nossa alma pelos nossos. Nessa disposição de ser cheio de Deus, clamemos a graça do Espírito Santo para que transforme o nosso coração, para que toda a dificuldade que temos no momento presente com nossos familiares seja quebrada a partir de nós. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber. Mantenha os seus de braços amar. erguidos e cante isso. E sabe
perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito com os braços erguidos, cante. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito, canta do fundo da alma. Teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo, cante isso. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos Serás o seu povo. o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor. A água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor, Espírito de Deus, nosso Senhor. com os braços bem erguidos, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo. Venha sobre cada um de nós, transformando o nosso coração. Vem, Espírito Santo, encha cada um que está aqui, encha cada um que está nos acompanhando em casa, Espírito Santo. Vem sobre nós, quebrando a dureza do nosso coração, dando-nos o dom de perdoar, dando-nos o dom de amar até o fim. Que nós não desistamos, que os casais não desistam do seu casamento, das suas famílias, que os pais não desistam dos seus filhos. Vem, Espírito Santo, quebra a dureza do nosso coração, quebra o materialismo do coração deste pai, desta mãe, que se preocupa só em deixar bens para o seu filho, para a sua filha, e não em educá-lo. Quebra o materialismo desse pai, dessa mãe, que se preocupa somente em dar dinheiro, carro, diploma, mas não se preocupa em formar o coração, não se preocupa em formar para a partilha, para o diálogo, para a humildade. Vem, Espírito Santo, quebra o nosso coração de pedra, transforma-nos.